Olá, seja bem-vindo! O número de idosos no mundo aumentou. No Brasil, são mais de 26 milhões e no Sul não poderia ser diferente. Hoje nós vamos conversar com a professora Geraldine, que desenvolve uma pesquisa sobre a terceira idade, né, professora? Isso mesmo. Tudo bem? Tudo bem. Como é que funciona essa pesquisa? Ela é feita aqui na Fevale, né? Exatamente, é uma pesquisa em parceria da Fevale com o município de Ivoti e também com o financiamento da FAPERGS e do CNPq. Como é que ela funciona? O que vocês estão pesquisando? O que vocês querem saber? Bom, nesse momento, nosso interesse é conhecer como estão os idosos nas instituições de longa permanência. A gente considera instituições de longa permanência, às vezes esse é um nome pouco utilizado, às vezes a sigla de LPIs, mas são os nossos famosos lares para idosos, asilos, essas instituições então que recebem pessoas que por um motivo ou outro não podem mais se manter nas suas residências. Com quantos idosos vocês já conversaram? Já foi concluída ela? Ainda não, nós estamos numa fase já mais adiantada da pesquisa, estamos terminando a coleta de dados, mas nós temos no município de Ivoti cerca de 92 leitos, né? São, mais ou menos seriam 92 pessoas entrevistadas. Naturalmente, nem todas as pessoas aceitam participar da pesquisa, né? Tem motivos, às vezes, dos familiares que não autorizam, mas mais ou menos a gente conta que nós vamos ter entrevistados cerca de 70 idosos. Como é que foi feita essa coleta? O que vocês estão procurando? O que vocês querem saber então? Certo. Como eu te disse, a gente quer conhecer como estão esses idosos, né? Vocês vejam, Ivoti é uma cidade de cerca de 20 mil habitantes e possui 5 instituições de longa permanência, todas elas particulares. Então, o nosso interesse era poder conhecer do ponto de vista físico e emocional como estavam esses idosos. Para isso também a gente tem pessoas, né, no nosso grupo de pesquisa da área da enfermagem e da psicologia, para poder fazer o contraponto dessas duas áreas. Não basta a gente achar que os idosos estão, vamos dizer assim, com dificuldades porque estão nessas instituições, né? As instituições, elas são necessárias, a gente precisa, ao invés de criticar os familiares ou as pessoas que têm essas instituições, a gente precisa ajudá-los a qualificar as ações. Só que, em primeiro lugar, a gente também tem que saber qual é o perfil desse idoso que procura hoje uma instituição de longa permanência. Quando a gente pensa nos dados, como tu disseste, do Brasil, a gente está tendo um número muito grande de pessoas idosas. Tem aumentado muito, né? Muito. Uma maneira assim, a gente diz a pirâmide etária agora já não é mais pirâmide, o formato já mudou. E também, no Rio Grande do Sul, também tu frisaste, o aumento tem sido ainda maior. Só que com esse aumento dos anos de vida, dessa perspectiva de longevidade, vem muitas doenças associadas, doenças crônicas, doenças incapacitantes, que a gente poderia citar, por exemplo, as demências. São doenças com as quais a pessoa pode conviver durante muitos anos, mas numa situação bastante complicada, inclusive para os cuidados nas suas próprias casas. Então essas instituições servem exatamente para auxiliar a família e a sociedade nessa situação que a gente ainda não está bem acostumado. A gente morria muito cedo, essa é a nossa verdade. Nenhum de nós foi preparado, educado ou estudou para viver muito. A gente imaginava que lá pelos 60 anos a gente ia estar se aposentando, daqui a pouco morria. Não é o que está acontecendo. A gente está vivendo 90, 100 anos, a gente tem uma perspectiva de poder viver nos dias de hoje de até 122 anos. Então, você imagina, se a pessoa mais velha do mundo viveu até 122, foi uma mulher, Madame Calmon. Mas imagina a gente poder viver até essa idade, a gente vai precisar de toda uma rede de apoio. E não basta a família, as famílias estão diminuindo. Cada vez a gente tem famílias, que trabalham, homens e mulheres que trabalham fora de casa, ou seja, não tem aquele cuidador, aquela mulher que ficava cuidando em casa dos idosos, e poucos filhos. Então, aquelas grandes famílias em que sempre um ajudava um pouco, a gente já não tem mais. É 1, 2 filhos, às vezes nem sempre com condições de cuidar. Então, as instituições entram com esse apoio.
né? Então, os idosos estão indo mais para as instituições do que ficando em casa. A gente ainda tem um grande preconceito em institucionalizar a pessoa idosa, né? Isso é uma realidade que a gente tem. Pode ver, se a gente perguntar, né, assim, as pessoas, né, tu colocaria teu pai, os teus avós numa instituição? Muitos vão dizer, não, eu nunca faria. Mas as pessoas que já passaram por essa situação sabem o quanto é difícil. E delas começam a refletir e a ver de uma maneira diferente, né? Existem problemas nessas instituições, né, pelo Brasil, até internacionalmente, claro que existem, mas é nisso que a gente tem que auxiliar, né? Tanto na fiscalização, que é feito, essas instituições, as oficiais, né, que tem todos os registros, elas sofrem muitas fiscalizações. Então, para eles também isso é muito pesado, né? Tem uma cobrança da sociedade. E isso também, se a gente dá apoio às instituições que são legalizadas, a gente coíbe aquelas instituições, né, usar a expressão, desculpa, assim, de fundo de quintal, em que a gente não pode saber se realmente estão tendo os funcionários adequados, os cuidados adequados, né? E essa pessoa idosa, né, que a gente já identifica com os nossos resultados, mesmo que preliminares, são pessoas de idade bem avançada. Ao contrário de outros estudos que a gente tem no Brasil, com idades bem mais baixas, os nossos idosos estão numa faixa, numa média de idade muito mais elevada, ou seja, demandam muito mais cuidados. Muito mais atenção, né? Muito mais atenção. A fragilidade deles é muito grande. Então, às vezes as pessoas comentam assim, nossa, eu coloquei meu pai, minha mãe numa instituição, passou 2 semanas e morreu. Foi culpa minha que botei na instituição. Não foi, é que na verdade a gente está conseguindo, isso é um lado positivo que a gente tem que ver, a gente está conseguindo deixar os nossos idosos mais tempo em casa, independentes. Quando eles vão para a instituição, eles já vão num estado de fragilidade muito avançado. Então, daí é comum realmente que aconteça, né? O óbito pode vir a ocorrer não pela falta de cuidados, mas já pela idade avançada. Por toda a situação que eles já estavam vivenciando, né? Mas aí o familiar se culpa geralmente por isso, né? E com esses idosos, qual é o sentimento deles? Eles preferem estar na instituição, preferem estar em casa? Cada idoso tem uma história diferente quando chega na instituição. Isso para nós é uma questão muito clara. Alguns pedem para os familiares para serem colocados na instituição, alguns já se programam anteriormente, alguns vão os casais já para as instituições. A convivência com outros idosos também ajuda, né? Porque assim, ficar sozinho em casa, tá com a família, mas a família toda tá fora, chega de noite, sai cedo, eles se sentem muito abandonados. E daí, assim, ter uma pessoa especializada dentro de casa também sai muito caro para a família. Então, às vezes, eles não têm assim, alimentação adequada, o remédio controlado. Então, a gente tem muitos idosos que estão em casa e que tomam as medicações erradas. É comum chegar numa emergência de hospital e encontrar o idoso que tomou a medicação errada. Então, essas são as vantagens das instituições. E uma outra coisa que também a gente percebe nisso, quando se pergunta o quanto a pessoa gostaria ou não de estar na instituição, há uma dificuldade em ter essa percepção, porque a grande maioria dos idosos que estão na nossa pesquisa, eles têm um déficit cognitivo muito forte. Então, na verdade, eles já não têm mais nem a percepção exata do que está acontecendo com eles, o porquê que eles estão lá, e nem de avaliar se foi correta ou não essa opção. Então, realmente, chega um ponto que os familiares, eles como responsáveis, pelos seus pais, pelos avós, eles precisam tomar essas atitudes independente da vontade da pessoa. Nesse caso que eu digo, quando ela não tem mais capacidade mental, cognitiva, como a gente diz, de tomar suas próprias decisões. A gente comentou antes que a população idosa tem aumentado muito. Existe alguma explicação para esse fenômeno? Tem como explicar isso? Na verdade, não é tanto que a gente tenha, vamos dizer assim, mudado muito nos últimos tempos. O que a gente tem é toda uma mudança da nossa sociedade. Poucas crianças nascendo, principalmente assim, nós no Sul temos uma coisa muito mais forte. Se a gente pensar como o Brasil como um todo, pode até não parecer tanto, mas como a gente tem assim, muitos casais que optam por não ter filhos, outros têm um filho. Menos filhos. Então é um padrão um pouco da Europa, por exemplo, a gente poderia comparar com eles, que também estão com a pirâmide etária deles completamente modificada.
Só que eles fizeram isso ao longo de muitas décadas. E nós estamos tendo essa mudança muito rápida. Por isso que a nossa dificuldade de ver todo esse movimento que está acontecendo. Tu imagina assim, há poucos anos, o que a gente dizia do Brasil? O Brasil é um país de jovens. Né? Era muito claro esse slogan que a gente tinha sobre o Brasil. Hoje a gente já não pode mais dizer isso com tanta força, né? Não somos um país de idosos ainda, com certeza não. Ainda temos um caminho para chegar nisso. Mas a gente já percebe, a gente caminhando na rua, a um shopping, ou qualquer lugar que a gente vá, um restaurante, a gente começa a perceber pessoas com idades bem mais avançadas do que a gente tinha o costume anteriormente. Antes se viam famílias com crianças, agora a gente vê casais de idosos, grupos de senhoras idosas, né? Então é uma mudança muito forte nessa imagem que a gente tem. E isso, então, tem essa proporção de diferença entre jovens e idosos, a gente tem cuidados de saúde também que estão se diferenciando muito. Então, muitas das doenças que antigamente matavam as pessoas muito cedo, hoje são controladas, a gente tem medicações. Uma coisa muito simples, o controle da pressão. Né? Parece uma coisa tão banal para a gente nesse momento, mas a hipertensão levava a muitos problemas que hoje são controlados. E a gente vê que cerca, vamos dizer assim, grosseiramente falando, 80% dos idosos têm hipertensão controlada. Né? Mas é uma hipertensão que leva a um problema cardíaco, que pode levar a uma demência vascular. Então, uma série de coisas que a gente já consegue prevenir com um simples ato de controlar a pressão. E assim por diante, né? Várias doenças. E por isso também que hoje a gente tem tantos casos de demência. Por que antigamente a gente não tinha? Né? Não se ouvia falar tanto de Alzheimer, né? Esses tipos de patologias. Porque antes a gente vivia pouco. E essas doenças elas só aparecem com idades mais avançadas. Né? E além disso, assim, então, além das medicações, além dos tratamentos, a gente tinha um grande número de mulheres que morriam na idade que a gente consideraria, né, idade fértil, ou seja, elas morriam pelos partos, pelo número de filhos que elas tinham. E tudo isso hoje, né, a gente já tem uma medicina e uma cultura totalmente diferente do que a gente teria, vamos dizer, há 100 anos atrás. Né? Tudo isso nos ajuda. Não dá para dizer que o ser humano se modificou. Não dá para dizer isso. O que a gente fez foi toda uma mudança nos nossos hábitos e na nossa cultura. E isso está propiciando que a gente viva mais. Aí se me perguntar, será que a gente vai viver muito mais do que a gente vive hoje? É possível que não. Né? É possível que a gente fique mais ou menos nos que eu te falei, assim, 120 anos. Mas até lá, né, o dia que 100 anos se tornar uma idade média, pode ser que até lá a gente descubra outras coisas que prolonguem a vida, mas com qualidade. É isso que para nós é mais importante, né? Viver muito, ótimo, mas tem que ser com qualidade. Tá certo, então. Muito obrigada, professora. Obrigada. A gente volta na próxima semana com Janela Educativa.